Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida. É um prazer estar juntos mais uma vez. Nós vamos hoje dar início ao comentário da nova lição da classe dos jovens da nossa escola bíblica dominical do terceiro trimestre de 2019. A lição que estaremos estudando nesse terceiro trimestre é sobre a razão da nossa esperança. Alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Comentarista desta lição é pastor Valmir Nascimento. Serão 13 lições baseadas nas cartas escritas pelo apóstolo Pedro. Primeira e segunda carta de Pedro. A lição de número 1, que nós vamos pensar um pouco nela neste momento, é a lição do dia 7 de julho de 2019, cujo título é As Cartas de Pedro, Vivendo em Esperança e Firmados na Verdade. Então aqui nós vamos ter uma introdução geral da primeira e da segunda epístola do apóstolo Pedro. O texto do dia desta lição está em 2 Pedro 3:1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Esse versículo aqui que nós acabamos de ler já mostra para nós que o apóstolo Pedro, que é identificado já no primeiro versículo da primeira carta, bem como também o primeiro versículo da segunda carta, é o autor dessas duas epístolas, o próprio apóstolo Pedro. A síntese da lição vai nos dizer que as cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. Encorajar os cristãos em tempos de provação, que é basicamente o tema, e a verdade, ou manter-se firme diante das verdades, diante dos falsos ensinamentos, que já é o assunto que ele trata na sua segunda epístola. Então, assim que nós abrimos a carta de Pedro, nós vamos encontrar que o versículo 1 já indica quem está escrevendo a carta. É claro que quando a gente fala de autoria de alguns livros da Bíblia, algumas dessas autorias são mais discutíveis que as outras. Muitos teólogos, comentaristas, eles discutem, põem em dúvida a autoria de certas epístolas. Inclusive, as cartas de Pedro também são colocadas em dúvida com relação à sua autoria. Porém, os teólogos mais conservadores, os comentaristas bíblicos, na sua maioria, aceitam o que o próprio texto afirma, que foi o apóstolo Pedro. No capítulo 1, verso 1, ele se identifica como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele se identifica. Na sua segunda carta, a identificação que ele faz de si também no versículo 1 do capítulo 1 é Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. O que nós temos aqui de acréscimo é a palavra ou o nome Simão. Simão, que era o nome hebraico, ou Simeon, ou Simeão, do Antigo Testamento. Simão Pedro. Pedro era já uma alcunha, um codinome, ou um apelido que Jesus colocou em Pedro. Então, pensando um pouco sobre a pessoa de Pedro, que é o que nos propõe a primeira parte da lição, tópico 1, Simão Pedro, o autor das epístolas, nós vamos
nos lembrar quem foi este homem, que quando nós lemos os evangelhos, lá o evangelho de João vai mostrar para nós que André, que foi o primeiro discípulo de Jesus, foi ele quem apresentou Pedro a Jesus. E Jesus colocou nele o nome de Pedro, que significa rocha, ou fragmento de rocha. Quando a gente lê os evangelhos também, outra coisa que nós vamos perceber é que Pedro ele tinha a primazia, no sentido de que ele sempre foi colocado na lista dos apóstolos de Cristo, o nome dele sempre aparece primeiro. Nem seria uma primazia, mas um destaque, na verdade, a Pedro, possivelmente pelo sua forma de ser. Ele era, de fato, um líder nato, mas ele também era muito impulsivo e ousado. E nessa sua forma de ser, muitas vezes ele até foi repreendido por Jesus, porque às vezes falava sem pensar, agia sem refletir, mas uma coisa a gente percebe na figura de Pedro, que ele era muito entregue à causa de Cristo, o seu sentimento, a sua dedicação a Jesus era sincera. Claro que nem ele mesmo conhecia o seu próprio coração corretamente, porque ele achava que jamais negaria Cristo, como falou, mas depois negou, como nós sabemos, negou por 3 vezes. Mas ele também tinha uma virtude de arrepender-se de suas falhas, e fato é que ele era uma das pessoas próximas de Jesus, junto com Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Nós encontramos Pedro sempre estando naqueles milagres em que Jesus não permitia a presença nem mesmo dos outros apóstolos, mas Pedro estava ali junto, como por exemplo o milagre da ressurreição da filha de Lázaro. Um outro momento também que até mesmo o apóstolo Pedro ele trata nas suas cartas, lá na 2ª carta, quando ele fala sobre o fato dele ter presenciado junto com outros apóstolos a transfiguração de Jesus no Monte Santo, segundo as palavras do próprio apóstolo. Ele vai mostrar para nós que ele estava sempre perto, sempre próximo do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante a gente observar, porque analisando o perfil desse homem, a gente vai ver que com o passar do tempo, da convivência, o treinamento com Jesus, ele foi sendo preparado para exercer um importante papel na igreja assim que ela nasceu. Tanto que depois da ressurreição de Jesus, depois das aparições, dos 40 dias que ele passa na terra, ali ainda com seus discípulos, o livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar, lá no capítulo 2, que após a descida do Espírito Santo, é Pedro quem se levanta e prega a mensagem do Evangelho. Ali é como se estivesse cumprindo aquilo que Jesus disse para Pedro: vou te dar as chaves do reino, no sentido ali de que Pedro foi aquele que inaugurou, abriu as portas da pregação do Evangelho, e o Espírito Santo compungiu o coração de 3.000 pessoas aproximadamente. E o próprio evangelista e também historiador São Lucas, ele vai dedicar 10 capítulos, ou até mais, uns 12 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, tendo em Pedro o foco principal. Só a partir do capítulo 13 é que o foco muda para Paulo, mas até o capítulo 12 nós vemos o foco centralizado mais na figura de Pedro. E ele exerceu, sim, uma função muito importante na igreja do primeiro século, e uma liderança realmente extraordinária.
claro que dentro dos limites, porque nós sabemos também que há exageros do romanismo, por exemplo, com relação a Pedro ser o primeiro Papa. Aí já é uma coisa, uma tradição do romanismo, nada alicerçado na palavra de Deus. Em momento algum a gente encontra esse tipo de situação relacionada a Pedro, no sentido de que ele era superior aos outros apóstolos. Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele defende o seu ministério ali na carta aos Coríntios, ele diz que ele nunca, ele não era menor do que os mais excelentes apóstolos. Então, há sim uma igualdade entre os apóstolos de Jesus Cristo e não uma questão de supremacia de Pedro sobre os demais. Também, citando o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele diz que as colunas da igreja deram-lhe as destas, ou seja, se uniram a ele no seu trabalho. Ele fala sobre Pedro, sobre João e sobre Tiago. O Tiago ali já é o meio-irmão de Jesus. O João é o filho de Zebedeu. E Pedro, ele é então igualado no sentido de chamar, como ele foi chamado por Paulo, de uma das colunas. O que ocorre com relação a essa suposta superioridade de Pedro, como afirmam os romanistas, é no sentido de que ele, por ter sido, em tese, ou na tradição, o bispo de Roma, ele tenha exercido isso. Mas nós sabemos que, segundo a história da igreja, essa condição especial, aparentemente de liderança maior do bispo de Roma com relação a outras igrejas, foi um fato bem posterior a Pedro. E mesmo que Pedro tenha estado em Roma, como possivelmente esteve, conforme diz lá o capítulo 5 da sua primeira epístola, quando ele cita Babilônia, não é? E essa era uma forma muito conhecida de tratar Roma, capítulo 5, verso 13, ali ele pode ter estado em Roma e de fato ele esteve, conforme a maioria dos estudiosos. E bem como é muito aceito, o fato já aceito, de que ele sofreu martírio também próximo à morte de Paulo, mais ou menos no mesmo período, sobre o governo de Nero, com algumas diferenças, é claro, de alguns anos. Então, a questão dele ter estado em Roma, mesmo que ele tenha exercido a liderança da igreja, que seria uma coisa muito natural, por ser ele o apóstolo, uma testemunha ocular de Jesus Cristo, essa questão da primazia, da excelência, da supremacia do primeiro Papa, tudo isso não passa de meras tradições. Uma porque também a Bíblia vai mostrar que esse Pedro da Bíblia era um pescador e era um homem casado também. A Bíblia deixa bem claro isso. Alguns até dizem também, para querer fortalecer a tese do primeiro Papa sendo Pedro, dizendo que quando a igreja começa, ele deixou sua esposa e só serviu no ministério. Mas isso não é verdade, porque o próprio apóstolo Paulo, mais uma vez defendendo seu ministério à igreja de Corinto, ele diz que, falando sobre ele e Barnabé, ele diz: porque só eu e Barnabé não podemos levar uma mulher irmã, como fazem os outros apóstolos do Senhor e Cefas. Ou seja, Pedro, Cefas aí, o nome aramaico. Então, é esse Pedro que nós demos essa pequena visão dele, que é o escritor dessas duas epístolas. E a gente percebe isso quando a gente lê as cartas de Pedro, com relação a algumas expressões que ele usa, que fazem lembrar muito bem os ensinos de Jesus Cristo, dos quais ele foi um ouvinte e foi uma testemunha próxima, testemunha ocular.
assim como João também faz questão de mostrar. Uma ênfase muito forte com relação à autoria de Pedro dessas cartas é, como eu já disse, o fato dele mencionar o monte onde ocorreu a transfiguração, que está lá no capítulo 1 do livro da segunda carta de Pedro, a partir do verso 17. Ele vai falar ali sobre a experiência que ele nunca mais esqueceu, que foi a experiência da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Então este homem, ele faz uso de um amanuense, ou seja, alguém para escrever. No caso da primeira epístola foi Silvano, possivelmente o mesmo Silas, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Segunda carta, nós não temos a menção de um amanuense. E os destinatários destas cartas é identificado na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, quando ele diz que os seus destinatários são os estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, aquela região da Ásia Menor, hoje região da Turquia, e essa região onde estavam estes que ele chama de estrangeiros dispersos, possivelmente judeus e também gentios. Como a igreja era formada no princípio tanto de judeus quanto de gentios, estes eram os destinatários destas cartas. Alguns, como Matthew Henry, ele diz que eram judeus, outros já dizem que era unicamente para gentios. Mas fato é que, segundo a formação da igreja naqueles dias, nós podemos supor que tanto um grupo quanto o outro estava dentro da igreja naqueles dias. E essa primeira carta, de forma específica, ela foi escrita tendo como pano de fundo ou de objetivo principal fortalecer os crentes e firmá-los com relação à perseguição, ao sofrimento por causa da fé. Claro que pelo tempo em que foi escrita a carta, por volta de 63, 64, depois de Cristo, essa carta não abrange uma perseguição imperial forte. Na verdade, nesse período havia uma perseguição bem, no sentido bem localizada, principalmente em Roma, mas não de uma forma geral, porque que veio mais tarde, aproximadamente umas 3, 4 décadas depois de Pedro ter escrito essa carta, é que de fato veio uma perseguição no sentido imperial. Mas, ao lermos a carta, nós vamos perceber uma perseguição. E essa perseguição é possivelmente causada pela fé que aquelas pessoas haviam recebido, de maneira que muitos dos seus concidadãos não aceitavam a forma de viver daqueles crentes e já eles enfrentavam então a perseguição, né, por serem cristãos. O próprio apóstolo Pedro, ele vai falar no capítulo 4 que se alguém sofre como cristão, ele é bem-aventurado, porque sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, como diz o próprio apóstolo Pedro. E aí parece que ele já está profetizando, antecipando aquilo que viria anos depois, algumas décadas depois, com uma perseguição muito forte, só pelo fato de alguém ter o nome de cristão. Não era necessário cometer crime algum, bastava ser cristão, não negar a fé, que durante o governo, o império de Trajano e de outros, a pessoa já pagava muito caro, inclusive às vezes com a própria vida, eram executados só por não negarem o nome de cristão, não negarem o nome de Cristo, não negarem a fé. Então parece que Pedro já estava antevendo isso, e o que ocorre é que essa carta, sem dúvida,
como muitos comentaristas afirmam, tornou-se uma carta muito usada, um instrumento que o Espírito Santo usou para confortar muitos crentes perseguidos durante a perseguição imperial. Serviu para confortar e consolar. Mas a perseguição específica que os destinatários iniciais de Pedro passaram era uma perseguição no sentido mais de ataques por causa da fé, perseguição de concidadãos, quem sabe até mesmo judeus não convertidos, ou ímpios que não aceitavam a mudança de vida daquelas pessoas, e por isso eles eram perseguidos. Bem, já a segunda carta, nós temos possivelmente os mesmos destinatários da primeira carta, embora Pedro não use a expressão no sentido de dar a localização de onde estariam os seus destinatários, mas nós temos nas suas palavras, no capítulo 1, verso 1, aqueles que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de Deus, do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, possivelmente essas pessoas foram os mesmos que receberam a primeira carta, tanto que capítulo 3, verso 1 da segunda epístola, que é o texto do dia, né? O texto como se ele fosse o texto áureo da lição, afirma justamente Pedro falando que agora estava escrevendo essa segunda carta. Se ele escreveu a segunda para essas pessoas, é porque ele estava escrevendo para as mesmas pessoas que receberam a primeira carta. Essa afirmação, embora não sejam citados exatamente os locais onde eles estavam ali na introdução da segunda carta, como foi na da primeira. E nessa segunda carta, o apóstolo ele vai trabalhar justamente a questão que já prejudicava a igreja naqueles primeiros dias, que era a questão dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. Ele vai falar lá no capítulo 2 que assim como houve entre o povo de Israel os falsos profetas, haveria também no meio do povo, dentre o povo de Deus, os falsos doutores que introduziriam encobertamente heresias de perdição, até ao ponto de negarem o Senhor que os resgatou. Então, essa é a tônica dessa segunda carta, onde ele trabalha para que a igreja fosse prevenida com relação aos falsos mestres, aos falsos ensinadores, possivelmente por volta de 65, 67 depois de Cristo, um pouquinho antes de sua morte. Aliás, nessa segunda carta, o apóstolo ele até fala que o Senhor já lhe revelou que ele haveria de deixar o seu tabernáculo, como ele mesmo diz, mas que ele se esforçaria para fazer com que os irmãos se lembrassem sempre dos seus ensinos, da sua doutrina, e estivessem sempre alertas. Isso ele faz escrevendo essa carta, que seria o legado que ele deixaria para que os irmãos pudessem se lembrar do seu ensino. E nessas cartas, então, mesmo no meio do sofrimento, que é a tônica do capítulo da primeira carta, bem como o perigo dos falsos profetas, veja que é um perigo externo. Primeiro, um perigo externo que está na primeira carta, que são as perseguições externas. E na segunda carta, um perigo interno, que são os falsos doutores que estão dentro da igreja. São dois perigos tremendos que nós devemos estar atentos, os de fora e os de dentro. Fora, perseguição e outro tipo de ataques, sofrimentos daqueles que não aceitam e não concordam com a fé cristã. E dentro daqueles que procuram minar por objetivos gananciosos, como o próprio apóstolo fala aqui, que por ganância farão comércio de vós. Então, homens gananciosos, avarentos,
que trabalhariam para minar a fé dos crentes, para que pudessem se beneficiar de alguma forma com isso. Perigos internos. E hoje nós vivemos muito desse segundo aspecto, principalmente onde nós vivemos, no nosso contexto brasileiro, nós vivemos muito essa introdução dissimulada de falsas doutrinas, falsos mestres que estão, de fato, fazendo comércio com as pessoas. Mas cada uma das lições que virão vai trabalhar exatamente algum aspecto dessas cartas. Todavia, tanto na primeira quanto na segunda, não falta a tônica da esperança, do conforto, da segurança, sempre apresentando, no caso das perseguições, da primeira carta, o apóstolo sempre faz questão de apresentar Cristo como modelo, como exemplo, aquele que foi perseguido, aquele que quando foi insultado não, ele retribuía, quando injuriado ele não injuriava, e Cristo é apresentado como modelo daquele que foi perseguido, mas triunfou, foi humilde, calou-se e venceu. Cristo é o exemplo maior, Cristo é o modelo maior. Já na segunda carta, quando ele fala dos falsos apóstolos, ele também incentiva os crentes a manterem firmes a sua fé em Cristo, tendo por esperança a volta do Senhor, que é o que ele fala no capítulo 3, quando ele fala do dia do Senhor, quando ele fala de novos céus, nova terra e uma esperança maravilhosa, lembrando as profecias de Isaías e também aquilo que a gente encontra nos escritos posteriores do Apocalipse do apóstolo João. Então, essas epístolas serão muito valiosas, principalmente para os crentes que estão sofrendo, para nós que estamos buscando aprender a servir o Senhor melhor, procurando ter em Cristo o nosso modelo e tendo cuidado para que as heresias não venham trazer prejuízo à nossa vida e à nossa comunidade, à nossa igreja. Com certeza, o Espírito Santo vai abençoar muito esse trimestre e eu espero que você, professor e aluno, possamos, não é, crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como bem recomendou o santo apóstolo Pedro. Um grande abraço, que Deus te abençoe.